Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Eu quero ler mais uma vez, preste bastante atenção nesses dois versículos. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Amém. Eu acredito que você já tenha passado pela seguinte situação. Talvez você estava numa sala de aula ou em qualquer outro lugar e tinha alguém ensinando para você alguma coisa, qualquer coisa. E a pessoa que estava passando para você aquele conhecimento, explicando a teoria de alguma coisa, explicava, e você focado, prestando atenção no que estava sendo explicado. Ao final da explicação, o professor diz: quem não entendeu? Aí você vergonhosamente levanta a mão, dizendo: poderia explicar novamente? E aí o professor usa um outro método, ou explica de uma forma diferente, fala, e ele pergunta: alguém ainda não entendeu? Aí um outro colega, e você junto com ele, vergonhosamente, poderia explicar mais uma vez? E daí o professor, ele pensa e fala: esse cara não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então eu vou usar uma ilustração, eu vou usar um exemplo, vou pegar uma história e vou trazer o assunto para os dias de hoje. E aí, naquela ilustração, naquele exemplo trazido para os dias de hoje, você, agora eu entendi. Falou, você não entendeu nada, mas quando foi ilustrado, quando foi desenhado, em outras palavras, ficou claro para você. É dessa forma que eu vejo Deus falando através dos profetas no Antigo Testamento. Deus levanta profetas, envia ao povo e começa a falar ao povo aquilo que era da vontade de Deus. Fala para o povo ouvir, e o povo muitas vezes não ouve. E aí Deus, como Ele é um interessado na vida do povo, Deus usa de uma forma desenhada, com a intenção que aquele povo entenda o que Deus está querendo dizer. Vou dar um exemplo para você. Em Isaías, no capítulo 20, nós vemos o profeta orientado por Deus a andar 3 anos pelado. Faz sentido? Ler assim: Isaías andou 3 anos nu e descalço? Não, mas tinha um propósito. Deus estava comunicando ao povo de Israel que estava confiando a força do seu braço, vamos assim dizer, no Egito, contra a Síria. E aí Deus manda uma profecia contra o Egito: eu vou mandar a Síria, que vai levar um monte de prisioneiros do Egito, e a Síria vai levar esses prisioneiros com as nádegas de fora. É assim que fala o texto. Ou seja, para exemplificar o que Deus queria dizer ao povo do Egito e ao povo de Israel, Ele fala: Isaías, vamos mostrar para esse povo como é que é? Vamos, fica pelado aí, você vai ficar pelado no meio do povo, para eles entenderem o que eu quero dizer. Outro exemplo para você, Ezequiel 12. Ezequiel profetizou antes do exílio da Babilônia e durante o exílio. E você sabe muito bem da história, que Deus dizia ao povo: se arrependam, voltem para os meus caminhos, senão eu vou permitir que a Babilônia venha e invada e leve vocês dessa terra para uma outra terra. E aí o povo não entendia,
E Deus, vamos usar uma ilustração. Ezequiel, pegue a sua mala. Que mala, Senhor? Aquela mala. Coloque suas coisas na mala e sai andando no meio da cidade e indo embora. Ezequiel pega a sua mala e vai embora. Deus estava falando com o povo de Israel, dizendo, assim como Ezequiel está indo embora, eu vou tirar vocês dessa terra e vou levar para outra terra. E não menos importante, mas dentro do nosso contexto, Oséias. O livro que nós acabamos de ler, talvez eu considere, é particular, como uma das ilustrações que Deus usa, mais maravilhosas, para falar do amor dele para com um povo infiel. Oséias foi usado por Deus para poder levar a mensagem de Deus, um Deus que ama um povo infiel. E talvez você não conheça a história de Oséias porque você é visitante, ou talvez porque você não lê a Bíblia. Então eu faço questão de rapidamente resumir para você um pouco da história de Oséias. Pense em Oséias como sendo um ser humano normal. E Deus chama ele para ser profeta e diz o seguinte: Oséias, eu quero que você case, mas você não vai casar com qualquer mulher. Você vai escolher uma prostituta para se casar. É a história, é isso mesmo, irmãos. Deus manda Oséias escolher uma prostituta para ele se casar. Parêntese. Deus não está dizendo para Oséias se prostituir. Não. Você vai até lá, ao prostíbulo, pegue uma mulher para você como esposa. Ou seja, subentende-se que aquela mulher não continuará se prostituindo. Será somente a esposa de Oséias. E o que Deus quer passar com essa mensagem para o povo é: Oséias, eu sou você. Esse é o simbolismo. Oséias é Deus e a prostituta é o povo de Israel. Qual é a mensagem no começo do livro de Oséias? Eu no meu poder, na minha glória, vou até um povo corrupto, infiel, resgatá-lo, libertá-lo, para ser a minha noiva. E aí você conhece bem a história. Aquela prostituta que virou mulher de Oséias, voltou para a prostituição, depois de ser a mulher dele. E aí Deus começa a história. De Oséias 2 em diante, advertência, 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 acusação, julgamento, dia do Senhor, até que chega em Oséias 14. E nesse último capítulo, nesse último instante, onde Deus usa uma ilustração, onde ele é Oséias, ele é o marido, para falar com a sua noiva infiel, nesse último capítulo de constantes advertências, nesse último instante Deus tem um desejo. Eu vou repetir. Deus tem um desejo. E qual é o desejo de Deus nesse capítulo? Nesses 2 versículos especificamente. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Qual é o desejo de Deus nesses 2 versículos? O que Deus deseja para o povo de Israel, diante de tantas acusações, infidelidade, acusações, julgamento? Deus tem um desejo. E eu quero falar um pouco sobre esse um desejo para vocês. É um desejo só que eu fiz questão de dividir em 3 partes, que também podem ser 3 desejos. Eu quero que você preste muita atenção nesses 3 desejos. E, óbvio, muito importante, não perca o contexto. Qual é o contexto aqui? Um marido para uma esposa infiel, relacionamento, um Deus para um povo infiel, um Deus que ama o seu povo, mas o povo que está longe de Deus. Esse é o contexto. Quando eu falar cada palavra para você, pense em cada palavra como sendo dentro do contexto. Um marido conversando com a sua esposa, um Deus falando com o seu povo. Não saia desse contexto, não pense em outra coisa, somente isso. Deus tem um desejo. E o primeiro desejo, sabe qual que é? Pode passar.
Está escrito o que ali, irmãos? Ele quer você de volta. O versículo 1, a parte A do versículo 1 diz o seguinte: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Por que motivos Israel precisava voltar para o Senhor? O texto responde isso para a gente: por causa do pecado. A única coisa que nos afasta de Deus se chama pecado. Pecado nos faz errar o alvo, pecado nos faz desviar o caminho, pecado nos faz sair do centro da vontade de Deus para a nossa própria vontade. Pecado nos faz nos afastar do que Deus quer para nós. E era justamente o que tinha acontecido com o povo de Israel. Você lembra da história de Moisés? Aquele da novela da Record? Aí você lembra, né? Moisés, escolhido por Deus para libertar o povo do Egito, liberta, dá uma lei para esse povo, e Deus só pede uma coisa: guardem os meus mandamentos, só isso. Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vou abençoar vocês poderosamente. Vocês vão ser um povo referência no mundo, porque eu vou ser o único Deus vivo que habita no meio de um povo. Qual é a consequência do povo? Eles não fazem, não obedecem. E aí Deus manda vários profetas, dizendo: se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam, até que chegue em Oséias. E o povo continua. E o contexto, e aí que é muito interessante, o contexto de Oséias, por que Deus usa uma mensagem de um marido com a prostituta? Porque, infelizmente, a prostituição do povo era algo real. Perceba como Deus é muito inteligente, usando uma mensagem, uma ilustração da realidade do povo para falar com o povo. Então, meus irmãos, o povo de Israel continuava pecando, continuava fazendo aquilo que a lei não dizia para fazer. Eles estavam longe de Deus, e Deus estava dizendo para eles: meu povo, volte para mim. Creia em nome de Jesus que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: volta para mim, volta para casa, volta para o centro da minha vontade. Não deixe para amanhã. Se nós lermos bem a história de Oséias, nós vamos ver que houve um resultado final. Consequência, infelizmente, o povo de Israel foi destruído, mas sempre sobrava um remanescente, sempre sobrava um pouquinho de gente que se arrependia dos seus pecados, que entendia que precisava voltar para Deus. Eu pergunto para você: será que a sua condição hoje é uma condição de que você precisa voltar? Há um detalhe nesse primeiro versículo que ele me chama muito a atenção. Alguns vão dizer que é o que está escondido por trás do texto. Eu acho que está claro aqui, mas me chamou muito a atenção, eu quero compartilhar com você. Quando Deus fala: Israel, volte para o Senhor, o que é normal para nós? Quando alguém erra, é quem está certo pedir desculpa? É quem está certo ir primeiro e pedir desculpa? Ou quem está errado ir até a pessoa que ofendeu e pedir desculpa? É a pessoa que está errado, correto? Nós temos isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Quem está certo não tem que pedir desculpa, e muito menos ser o primeiro a chegar lá e dizer: eu sei que você que errou, mas eu quero me acertar com você. Não, o natural é: quem errou, vai até quem ofendeu e pede desculpa. Deus faz justamente o contrário. Isso me chama muita atenção no texto. Deus é o primeiro a tomar a iniciativa em, sabendo que o povo estava em pecado, e dizer: volta para mim. Isso é muito lindo, meu irmão. Perceba, Deus nos amou primeiro. Deus morreu
antes da fundação do mundo, sabendo que você ia pecar. Deus sempre foi o primeiro. Deus sempre tomou a iniciativa, mesmo sabendo do nosso pecado. O que eu aprendo com isso? Deus não nos abandonou. E tem gente dizendo que Ele nos abandonou. Meu irmão, você conhece o seu coração, eu conheço o meu coração, e você sabe o que você está vivendo e o que você está passando. Deus está dizendo para você nessa noite: volte para casa. Amanhã é outro dia, e daqui a alguns segundos nós não sabemos o que pode acontecer. Não espere amanhã a decisão que você pode tomar hoje, porque mesmo que Deus tome uma iniciativa, mesmo que Deus seja o primeiro, Ele poderia muito bem cruzar os braços, esperar você vir, mas não, Ele toma a iniciativa de vir até você. Até o momento você não foi até Ele, Ele está vindo agora através da minha vida para dizer para você: volta para casa. Mas escute, mesmo que Ele te chame e seja o primeiro, a responsabilidade é sua. É muito difícil entender como isso funciona, mas você possui uma responsabilidade, e a sua decisão é fundamental nesse momento. Se você não disser sim para Deus, se você não disser eu quero voltar, talvez o resultado da sua vida espiritual seja a consequência do povo de Israel que foi destruído. Não destruído fisicamente aqui, não. Você vai ser rico, vai ganhar muito dinheiro, vai ter sua vida. Estou falando de eternidade, meu irmão. É isso que você quer para a sua vida? O desejo de Deus é que você volte para Ele hoje e agora. Deixa eu dar um exemplo para você de como que é a vida de quem está afastado de Deus. É um exemplo, é uma situação muito séria, mas o exemplo é engraçado. Essa semana eu fui no Shopping Praia da Costa. Acho que Deus fez isso para poder contar isso para vocês. Rebeca riu, depois eu contei para ela. Eu fui no Shopping Praia da Costa, e você que vai no Shopping Praia da Costa, na entrada principal, aquela da ponte ali, tem 2 escadas rolantes, ok? Normalmente as escadas rolantes ali, a da direita sobe, a da esquerda desce, normalmente. E eu estava com o celular, obviamente distraído, mas meu subconsciente ali, não sei lá, minha visão fóbica, periférica, entendendo que tinha uma escada ali, ou seja, eu estava andando no automático. E aí eu andando, qual escada que estava descendo? Do lado de lá ou do lado de cá? O lado de cá. Sempre o padrão é, essa escada sobe e essa desce. No dia que eu fui, essa estava descendo, essa estava subindo. E o meu automático foi, vamos para a escada que está subindo, mas está descendo. Qual é o resultado disso? Eu comecei a tropicar 3 vezes, 4 vezes, não conseguia sair do negócio. E ficava tropicando, e eu olhei para trás assim, ó, todo mundo assim. Tipo assim, né, vou distrair para o cara não ficar com vergonha. Mas pensa na vergonha que eu passei. Ali me veio uma mensagem, eu falei assim, nossa, que vergonha, mas faz sentido. É dessa forma a vida de quem está longe de Jesus. Você está andando e você não consegue avançar de jeito nenhum. Você vai tropicando e não consegue ir para frente de jeito nenhum. Aí você precisa mudar, você precisa ir para outra escada, você precisa voltar para o lado certo. Deus está falando com você nessa noite, volta para Ele em nome de Jesus. O segundo desejo de Deus para a nossa vida é que, além de você voltar, Ele quer que você arrependa-se dos seus pecados. Você precisa voltar, mas não basta voltar e simplesmente ficar parado. É preciso tomar uma decisão e se arrepender dos seus pecados. O versículo 2, a parte A do versículo 2 diz o seguinte: tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor. Arrependimento e conversão são 2 palavras que tratam sobre mudança.
Não tem como pensar em arrependimento e conversão sem pensar em mudança. Que tipo de mudança, Igor? Mudança mental, a forma como nós vemos, uma vez que a gente volta para Jesus, arrependido dos nossos pecados, nós passamos a pensar de forma diferente, porque o Espírito Santo, ele nos regenera de tal forma que a gente começa a ver que fazer tais coisas é errado. Então, quando há arrependimento, há conversão, tem que haver mudança mental, mudança comportamental, ou seja, atitudes que eu faço no dia a dia, onde quer que eu esteja, vão mudar, e também, dependendo da pessoa, isso não é generalizando, até mudança de estilo, que algumas pessoas às vezes usam algumas roupas que não condizem com a vida de quem é de fato transformada por Jesus. Mas perceba, a necessidade de ser arrependido, de pedir perdão a Deus pelos pecados, o arrependimento e a conversão sem mudança não tem nenhum efeito. E algumas pessoas, alguns líderes, algumas igrejas têm o costume de dizer e de, infelizmente, classificar que o crente, Deus aceita o crente como ele é. Essa frase ela é muito fora de contexto. Não, mas Deus vê o seu coração. Você sabe onde está escrito isso na Bíblia? Não. Por que você fala então? Fora de contexto. É um texto onde Deus estava falando com Samuel acerca de Davi, pelo fato dele ser mais raquítico, magrinho, pequenininho. E Deus está dizendo o seguinte, eu não vejo a força, eu vejo o coração. A gente pega o texto, tira de contexto, faz uma bagunça. Então, meu irmão, é óbvio que você não vai ser um crente de um minuto para um segundo e deixar os vícios de lado. Então a gente entende claramente quando a pessoa quer dizer, não, venha como estás, como diz no hino do cantor cristão, e não é a Bíblia, tá, irmãos? Venha como estás, ok, a gente entende isso, mas tem muita gente dizendo aí que Deus te aceita como você é. Isso é mentira. Se não houver transformação, se não houver mudança, o povo não queria mudar, o povo não queria se arrepender. Como que haveria mudança sem arrependimento? E aí Deus, na sua sabedoria, estava dizendo para eles o que eles deveriam fazer. Vocês querem voltar? Eu quero vocês de volta, ok, mas tragam palavras de arrependimento, convertam-se ao Senhor. Você pode olhar para a sua vida, no seu coração, e ter a plena convicção de que a sua vida é limpa, você tem uma consciência tranquila de quem alguém é arrependido dos seus pecados? Deus te chama de volta, Ele está dizendo para você que você precisa se arrepender dos seus pecados. O que precisa ser mudado na minha vida, Igor? Tudo. Tudo. Você sabe o que precisa ser mudado. Ninguém precisa te dizer o que precisa ser mudado. Mas é importantíssimo que a mudança, é importantíssimo que o arrependimento venha com mudanças mentais, comportamentais e de estilo. Lembre-se disso. Não tem arrependimento sem mudança. Eu quero falar um pouco para você sobre a minha conversão. Acho que eu nunca falei isso para ninguém. É porque quem cresce na igreja, né, irmãos, não tem que se converter, né? Precisa não, né? Cresceu na igreja? Tem sim, óbvio. E eu me batizei aos 9 anos de idade. Muito novo, né? Para você ver, com 9 anos de idade eu sabia o que eu fazia de errado. Eu me lembro, se alguém lembrar que me ajudar, abre talvez o pessoal mais antigo. Antigamente, em 98 para 97 para 98, teve um culto aqui ao ar livre. Não sei, algum pastor de fora pregou, não tem noção de quem era. Eu levantei a mão, pregou ao ar livre. Gil, olha só, você é velho, hein, bicho? Aí, o pastor do Rio de Janeiro veio para cá pregar, e ele pregou, eu sei que eu levantei a mão. Foi eu, meus amigos lá, dei uma mão um para o outro, vamos embora. Partiu. Levantei a mão, fui para lá, me converti, amém, irmãos?
fui para a classe de batismo. Era assim que funciona, né? Você nasceu na igreja, você se converte, você levanta a sua mão. Fui para a classe de batismo, saudoso irmão Jonas Siqueira, uma classe de batismo mesmo, muito tensa. E perceba, eu levantei a minha mão, eu disse que me converti, ou pelo menos achei que tinha me convertido. E aí no final de semana, na semana seguinte, voltando para a escola, estudava aqui na Fundação Bradesco, aí estou eu xingando todo mundo. Eu me converti? Aí escute. Passei pela classe de batismo. O dia do meu batismo, 13 de setembro de 98. Era aqui já. Acho que era aqui. Não, era aqui, né? É assim, se eu não me engano, né, Abner? Era aqui, verdade. Mas foi aqui, ó. O templo era aqui, o batismo foi aqui. Pastor Onésimo. Só tinha cabeça eu. E no momento que eu mergulhei, sem brincadeira, irmãos, eu me recordo da água aqui até hoje, e durou meio segundo, mas para mim foram anos tendo aquela água. Sabe quando que eu me converti? No dia do meu batismo. Não estou dizendo para você que batismo salva, por favor. Estou dizendo para você que a minha experiência foi, a minha conversão foi no dia que eu entrei numa água e levantei da água, porque eu estava na escola com o cabelo penteado pela minha mãe com gel, nunca esqueço, para trás assim, ó, cheio da água, e eu entrando naquela escola, e a partir daquele momento nunca mais eu falei um palavrão, inexplicável. 9 anos de idade. A minha ação de levantar a minha mão não produziu em mim conversão, porque não é uma mão levantada que traz arrependimento de pecados, é um coração transformado. O meu coração foi transformado por alguma forma, porque certamente creio eu que os ensinamentos do irmão Jonas produziram em mim consciência, e naquele dia que eu caí na água, eu falei, eu preciso mudar, bicho. É claro, meu irmão, por favor, não me entenda mal, é claro que tem pessoas que a sua conversão se deu por uma levantada de mão, vieram aqui à frente, foram abençoadas por Deus, mas nem toda regra é de fato o que tem que ser. Então onde eu quero chegar, meu irmão? Deus quer que você volte, mas arrependido de seus pecados. Ele quer que você volte hoje e se arrependa dos seus pecados agora. Não tem como voltar e continuar fazendo o que muitas vezes nós fazemos. Meu irmão, eu não sou perfeito não. Tem gente que me conhece aqui muito e sabe das coisas que muitas vezes eu fiz e que não agradaram a Deus. Você não está sozinho não. Só que quem vive de passado é Museu e Flamengo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, agora você acordou, né? É sério, deixa o passado para trás, não importa o que você fez. Não pense que o Igor é santinho, irmãos. Pensa não, eu já errei e falei muitas vezes coisas que estão no meu coração e que você nunca vai saber, nem minha esposa. Agora sim, a questão é o quanto que você está disposto a mudar. Lembra da mudança? É daqui para frente. E o terceiro e último desejo de Deus para a sua vida, coloca aí, Rebeca. Deus quer você de volta, arrependido dos seus pecados. Para quê? Adorar-o verdadeiramente. Versículo 2 ainda. Vamos ler do começo no versículo 2. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A melhor forma de entender o versículo 2, principalmente a parte B, que é dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. A melhor forma de entender esse versículo
é pensando o seguinte: a nação de Israel, escute, a nação de Israel estava na igreja, mas não era igreja. Vou repetir. A nação de Israel estava na igreja, mas não era igreja. O que isso significa, Igor? Qual é o contexto de Oséias? Eles pertenciam ao povo de Israel. Nacionalidade. Pertenciam ao povo exclusivo de Deus. O povo que Deus chamou, o povo que Deus escolheu. Estavam lá. Só que eles não pareciam que estavam lá, porque as atitudes deles não eram atitudes de alguém que de fato servia a um Deus verdadeiro, porque eles tinham outros deuses, porque se prostituíam. Perceba, tem muita gente, e eu não sou, e graças a Deus por isso, capaz de saber quem é. Cada um sabe o seu coração. Mas, infelizmente, tem muita gente que está na igreja, mas não é da igreja. E eu não estou falando de ser membro de um hall de membros. O que eu estou falando com você é do corpo de Cristo. Irmãos, essas paredes aqui, se convencionou chamar o templo de igreja. Onde nós vamos hoje? Vamos a templo, deveria ser assim, né? Ou vamos a casa, é o local. Mas se acostumou a falar, vamos à igreja. Só que igreja não é isso daqui, quadrado. Igreja é o corpo. Se Paulo vai dizer diversos versículos, principalmente em Coríntios, em Efésios, e vai relacionar o corpo dependente, vai relacionar o corpo a dons, tem como uma parede depender de uma unção de Deus, de uma bênção de Deus para abençoar a sua vida? Isso não fala, meu irmão, isso não fala, você fala, você é usado, você é parte desse corpo, que vira dois ou mais. Então perceba, se nós não pararmos de só frequentar a igreja e achar que por simplesmente até tocar, cantar, trabalhar, e achar que isso é suficiente para ser um verdadeiro adorador, se nós não pararmos e pensarmos o que é adoração, nós vamos continuar longe de Deus. Não se trata, meu irmão, de fazer parte, se trata de ser igreja. E só é igreja quem está com Ele, ou seja, voltou para Ele, arrependido dos seus pecados, e agora sim, pronto para adorá-lo verdadeiramente com a nossa vida. O texto, meu irmão, é muito maravilhoso, porque Deus, Ele toma iniciativa, e além de tomar iniciativa, te dá um manual dizendo, ó, só você fazer isso daqui. Tragam palavras de arrependimento, convertam-se ao Senhor. Tá, mas como que eu me arrependo, Senhor? Eu não sei o que eu tenho que falar. Aí Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Está aqui no texto. Perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios, em vez de uma guitarra, uma vida de adoração, em vez de um vocal em adoração, de uma mesa de som, de uma recepção, de qualquer coisa material, em vez de sacrifício, em vez de um culto até ritualístico, em vez disso, uma vida. Quando Oséias fala o sacrifício dos nossos lábios, sabe o que é isso? É o coração. Jesus vai falar em Mateus, no capítulo 12, que a boca fala o quê? Do que o coração está cheio. Se o nosso coração está afastado de Deus, ele vai estar cheio de pecado, e a nossa boca, ou seja, a nossa vida vai produzir pecado, e só há possibilidade
de nós, com um coração transformado, produzir na nossa boca palavras de adoração, se o coração for transformado. Por isso que é uma progressão. Eu tenho que primeiro voltar, eu tenho que me arrepender, e agora eu posso adorar. Se eu não voltar, se eu não me arrepender, não tem adoração. Por isso que, infelizmente, tem muita gente que canta e acha que isso é adoração. Irmãos, a adoração não é música. A música está na adoração. Quando a gente entende que a adoração é vida, é dia a dia, é todo dia sabendo que não é fácil, meu irmão, a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente luta, a gente corre, foge, mas permanece firme. Quando você olha para esses 3 desejos de Deus, você se identifica em algum? Ou você pode ter consciência tranquila e dizer assim: não, eu, graças a Deus, eu estou firme na presença de Deus, certo de que todo dia eu peço perdão a Deus, porque sei que não é fácil, estou pronto para adorá-lo. Qual a condição que eu me encontro? Só você pode responder. Você. Eu sei aonde eu estou. E você? Em que condição você está? Mas eu estou dizendo para você, Deus tem um desejo. Deus deseja que você volte. Deus deseja que você seja arrependido dos seus pecados. E Deus deseja que você o adore verdadeiramente. Você vai esperar até quando para tomar uma atitude, de fato, de estar firme na presença de Deus? E eu concluo bem objetivamente. A minha conclusão é isso. Esse é o desejo de Deus para você. Um único desejo. Ele quer que você volte arrependido dos seus pecados, pronto para adorá-lo verdadeiramente.